terceiro dia da nossa espiritualidade. O tema que abordaremos: fragilidades, cultura atual e desigualdades sociais. Os objetivos é perceber que a vida de santidade é possível apesar das fragilidades de um mundo marcado por tantas desigualdades. Olá, queridos irmãos e irmãs, queridos casais das equipes de Nossa Senhora. Com alegria, vamos abordar o tema fragilidade, cultura atual, desigualdade social. Neste ano de 2020, vocês têm como tema central a santidade do casal, o casal santo. Então, como viver a santidade no casal, como viver a santidade em família, como trabalhar o dinamismo desta santidade neste mundo fragilizado diante desta sociedade bem desigual. Um tema bem apropriado para cada casa, para cada encontrista, para cada casal, para cada equipe. Hoje, de maneira particular, nós vamos abordar então a fragilidade e a cultura atual. Vivemos um tempo complexo de valores inversos diante de uma cultura, onde esta mesma cultura valoriza aquilo que é imediato, a cultura do imediato, a cultura do aqui e agora, a cultura do hoje, a cultura daquilo que brilha aos olhos de uma sociedade que é guiada por cegos. Uma sociedade que não enxerga, uma sociedade perdida, uma sociedade que cultiva a cultura que valoriza o corpo, o dinheiro, o poder, a sensualidade, a sexualidade como um todo. E que deixou de valorizar o sagrado, deixou de valorizar aquilo que a fé nos transmitiram ao longo dos tempos, ao longo da história, ao longo da vida. Queridos irmãos e irmãs, viver numa cultura dessa é viver um tempo perdido, um tempo onde o desgaste de cada dia é tamanho, porque nós nos perdemos diante da cultura da televisão, dos meios de comunicação, da vivência do mundo, daquilo que é supérfluo. O shopping foi substituído pela igreja. As coisas de marcas, os perfumes e as roupas foram trocadas pela fé. A família, ela, cada dia que passa é agredida de maneira trágica, para não dizer de maneira terrível. Os valores da casa, da família se perderam. E como resgatar esta família num tempo desse que estamos vivendo de pandemia? Um tempo onde o Estado está ausente da casa, dos valores, do saneamento, está distinto do trabalho, da vida de casa, da vida de família, da vida de valores. Uma sociedade perdida diante de uma cultura imediata. A cultura do ter e não a cultura do ser. A cultura do ter vai nos levar para um mundo que nos transmite e nos leva a dimensões fantásticas. Ao mesmo tempo que eu falo aqui com vocês, o mundo inteiro, se quiser, pode me ouvir na mesma proporção. Esta é a cultura do imediato, a cultura da comunicação, a cultura da transmissão. Vivemos este imediatismo do aqui e agora.
No entanto, estes mesmos valores nem sempre servem para a cultura da família, os valores da família, aquilo que a família de fato deve galgar, buscar, encontrar, celebrar, manifestar diante da mesa, diante do encontro, diante do alimento, diante dos valores de uma família, de uma casa. Ao mesmo tempo, a gente vai trocando todo aquilo que nós aprendemos como a família e os valores por esta cultura louca, ou uma cultura repentina que muitas vezes mata a casa e os valores. E se nós formos buscarmos na palavra de Deus, ela continua nos lembrando e nos mostrando que os valores da vida, os valores da família continuam os mesmos. Os textos bíblicos não mudaram, nem uma vírgula, nem um ponto, nem um travessão. A Bíblia Sagrada nos lembra de que a família ainda é o centro de todo o universo. E a Igreja nos convida cada vez mais a agregar a família como templo sagrado do Espírito Santo, lugar do valor, lugar da celebração, lugar de buscar e resgatar na família, nas coisas do dia a dia, nas brincadeiras, na família reunida, na mesa onde nos encontramos, onde nos reunimos, onde nós decidimos, onde nós comemos, onde nós partilhamos da vida como um todo. Por um outro lado, nós vivemos nesta mesma sociedade, uma sociedade desigual. Desigual diante desses valores, desigual diante da cultura do achismo e do aqui e agora, e diante de todos os valores que nós aprendemos que para nós eram valor. A educação, a escola, é um valor social para a sociedade como um todo. Não se vive no mundo de hoje sem o conhecimento, sem o estudo, sem o Estado estar presente e oferecendo da melhor forma o que ele pode oferecer aos vossos filhos, o entendimento. E neste entendimento, a cultura, os valores da casa, da vida, dentro desta sociedade perdida como sociedade desigual. Porque o rico fica cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Isso é culpa da sociedade? Não. Isso é culpa de um pormenor maior, que podemos dizer culpa do Estado, mal governado, desequilibrado, onde o saneamento básico não é mais um valor, a casa própria não é mais um valor, o trabalho não é mais um valor, a família não é mais um valor, a educação não é mais um valor, a família perdeu o que tinha de equilíbrio de casa, de família, de valores. Porque a sociedade, na sua cultura atual, desvalorizou aquilo que nós tínhamos como valor. Pensar, refletir, analisar todo esse contexto, nós vamos descobrindo a cada dia, quando nós nos deparamos com o desemprego no Brasil, com mais de 13 milhões de brasileiros desempregados. Que dignidade esta casa, esta família, esse povo vai ter quando, na maioria das vezes, tem que viver de bico? Quando, na maioria das vezes, tem que correr atrás, engolir sapo para sustentar com dignidade a casa? E dar a esta mesma casa, trazer a esta mesma casa um pouco dos valores da sociedade que não pode acabar com tudo aquilo que nós acreditamos, porque nós temos que somar diante da força deste casal, com aquele outro casal, com aquela pastoral, com aquele movimento, com aquele ministério, de que ainda somos chamados por Deus
para viver estas desigualdades, fragilidades de um tempo mórbido, de uma sociedade consumista demais, hedonista demais, capitalista demais. Perderam-se os valores do sagrado e se agregaram a uma sociedade atual que cada vez mais quer mais. Por isso, queridos casais, queridas famílias, refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a santidade do casal, que é o tema deste ano de 2020 a todos vocês, celebrar e resgatar cada dia a dignidade da santidade do casal, é um grande desafio. Um desafio que está aí, nas mãos de todos vocês, diante da casa de cada um de vocês, quando vocês se deparam diante desses desencontros, diante desta fragilidade cultural atual, que se perde cada vez mais a conduta do sagrado, de Deus, de Nossa Senhora, a Mãe de Deus e nossa Mãe. A Imaculada sempre intercede por nós, sempre pede por cada um de nós que vivemos nas dificuldades de cada dia. E tenham certeza, queridos casais, não é fácil viver neste mundo, nessa sociedade cultural sem valores. Não é fácil educar os filhos no dia a dia de cada um de vocês que tem que sair de casa, ir para o trabalho, muitas vezes deixar na creche, na escola, e muitas vezes a própria creche, a própria escola nem sempre transmitem a eles os valores necessários do sagrado. Neste tempo difícil, onde o profano tem mais destaque diante da sociedade e o sagrado menos espaço, o shopping fica mais cheio, a igreja mais vazia. As pastorais cada vez mais esvaziadas, porque não se tem tempo para pensar na casa, na pastoral, no ministério, na família, no batismo. Não tem mais tempo para gastar um pouco de tempo com os valores da fé, da igreja, dos chamamentos, de tudo aquilo que temos e ouvimos ao longo da nossa vida como filhos e filhas de Deus. Por isso, cada vez mais é difícil de viver numa cultura onde a desigualdade dela é tamanha. É tamanha porque nós perdemos diante dela os significados maiores daquilo que é sagrado. Deus, Ele é onipotente, onipresente, e Ele estava em todas as instâncias do mundo. Hoje, falar de Deus, a gente corre o risco de ser chicoteado pela sociedade cultural que está aí, na sociedade em que estamos vivendo. Hoje os valores da família são inversos, e se você falar muito de família e for dando muito exemplo, você é colocado à margem da sociedade como aquele que discrimina os meios sociais, culturais e familiares. Onde estão os valores? Quais são os valores que nós precisamos agregar e buscar diante de uma sociedade tão diluída, tão separada, tão distante do amor de Deus, da graça de Deus, dos exemplos da Sagrada Família de Nazaré, dos exemplos das equipes de Nossa Senhora? Onde agregar, onde buscar estes valores que são tão significativos? E aí, o Padre deixa um recadinho, uma mensagem para vocês, queridas equipes de Nossa Senhora. No mundo em que vivemos, diante da desigualdade cultural, social em que nós estamos vivendo, é preciso a gente ser teimoso
como Jesus nos diz no Evangelho. Jesus ia justamente ao encontro dos mais doidinhos, dos mais fora da casinha, porque era neles que Jesus via uma possibilidade de recomeço, de refazer a história, de reconduzir a sociedade ao seu caminho. Não nos esquecendo de que, para refazer tudo isso, reconduzir a este caminho, refazer essa história, é necessário de fato buscar diante da fragilidade nossa, que nem sempre sabemos de tudo e nem pretendemos saber de tudo. Não queira saber de tudo, mas queira valorizar aquilo que ainda temos como sagrado. A vida, a fé, a família, os valores, a cultura, a boa cultura que nos traz entendimento, que nos traz conhecimento, que nos fortalece no caminho. E diante das desigualdades, ser solidário. Neste tempo de pandemia, nós encontramos dificuldades tamanhas diante da igreja e com certeza vocês têm conhecimento de tudo isso. Muitas famílias que perderam sua dignidade porque perderam seus trabalhos, perderam sua fonte de renda, e que diante desta desigualdade social não dá para abraçar e correr ao encontro de todos. Mas, no mínimo, nós precisamos ter a dignidade de salvar, de estender a mão àqueles que estão mais próximos de nós. Seja esse um serviço da igreja, seja esse um serviço das equipes de Nossa Senhora, seja esse um serviço da pastoral do dízimo, do batismo, da pastoral familiar, de qualquer movimento, de qualquer associação da igreja. Precisamos, neste tempo de pandemia, estender nossas mãos aos mais fracos, aos mais debilitados deste tempo difícil, de uma desigualdade tamanha e social. Digo isso porque, com certeza, nos estudos que vocês estão vivendo e fazendo, vocês têm lido esta desigualdade, esta fragilidade social. Perdemos o rumo de todas as coisas, porque a pandemia não nos deixa viver na dignidade de filhos e filhas de Deus. E aí nós queremos suplicar de Nossa Senhora que interceda por nós, homens e mulheres, santos e pecadores, homens e mulheres da igreja, da não igreja, homens e mulheres do universo como um todo, que tenha misericórdia dos corações dos homens e mulheres que perderam diante deste tempo a esperança de um novo tempo, de uma nova sociedade, de um novo mundo. Nós estamos vivendo um tempo diferente, um mundo diferente. Nós estamos tentando nos enquadrar diante deste tempo complexo, porque nós não perdemos a esperança no Deus de Javé, de Iavé, no Deus dos nossos pais, no Deus de Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, no Deus de Nossa Senhora, a nossa protetora, a nossa mãe. Aquela que sempre vai nos remeter à Sagrada Família de Nazaré, às bodas de Caná da Galileia. O vinho não pode faltar, a alegria não pode nos faltar, a esperança de continuar tem que ser o álibi de cada um de nós. E eu digo a cada um de vocês, coragem. Jesus disse isso, coragem, não desanimeis. Santa Paulina, próxima de nós, dizia, não desanimeis diante dos ventos contrários da vida. Não desanimem, coragem. É o que o Padre hoje tem a dizer a vocês, coragem.
tenham coragem de continuar, de testemunhar, mesmo diante da fragilidade e da cultura mórbida que está aí, mesmo diante das desigualdades social de uma sociedade perdida, diante de valores, de cultura, de família, de conhecimento, de fé. Que Nossa Senhora cubra cada um de vocês, as vossas famílias, vossas casas, com o seu manto sagrado. E que pela intercessão dela, hoje e sempre, desça sobre cada um de vocês a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz e na graça e presença de Nossa Senhora. Respeito para com Deus, que luta devemos travar. No novo céu e na nova terra iremos morar. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Vamos encerrar este momento com a nossa oração diária. Todos juntos. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. A minha alma engrandece o Senhor, exulta meu espírito em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva, doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada. Acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Como havia prometido a nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Nossa Senhora de todas as equipes, Rogai por nós.